Oi pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo nós falamos sobre as técnicas de amostragem aleatórias. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as técnicas de amostragem não aleatórias ou não probabilísticas. Vale recordar que esse tipo de amostragem é utilizado quando a gente não tem acesso à lista completa de indivíduos que formam a população. Portanto, não sabemos a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado para a amostra. A principal consequência disso é que não podemos generalizar os resultados com precisão estatística. Então, vamos começar? Vamos falar de 4 tipos de amostragem não aleatória. A amostragem por conveniência, a amostragem por cotas, a amostragem por julgamento e a amostragem por bola de neve. Vamos começar falando pela amostragem por conveniência. Essa técnica é muito comum e consiste em selecionar uma amostra da população que seja acessível. Ou seja, os indivíduos empregados nessa pesquisa são selecionados porque eles estão disponíveis, de fácil acesso, não porque foram selecionados por um critério estatístico. Geralmente, essa conveniência ou facilidade operacional é de baixo custo de amostragem, porém, tem como consequência a incapacidade de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população. Por exemplo, suponhamos que você quer saber a opinião de estudantes universitários cariocas sobre a eleição municipal. Para realizar uma amostra probabilística, seria necessário ter acesso a todos os estudantes universitários cariocas. Selecionar um grupo aleatório para realizar essa pesquisa. Já para realizar uma amostra por conveniência, poderíamos apenas entrevistar estudantes da Unirio. Pela facilidade, porque a gente já conhece vários estudantes da Unirio e aí seria mais fácil que esses estudantes participem da pesquisa ao invés de estudantes de todas as universidades cariocas. Mas não devemos ver a amostra por conveniência como um método inútil. De fato, sua aplicação impossibilita que a gente generalize esse resultado para a população inteira. Mas esse tipo de amostragem é muito usado em algumas situações, como, por exemplo, em estudos clínicos, com voluntários. Nesses estudos, pessoas com certas características físicas participam voluntariamente para fazer parte de uma pesquisa ou tratamento. Agora vamos falar do segundo tipo de amostragem não aleatória. Ela é muito conhecida como amostragem por cotas. Esse tipo de amostragem é muito usado em pesquisas online para a produção de painéis. A amostragem por cotas, ela é conhecida como a versão não probabilística da amostragem estratificada que vimos no vídeo anterior. Esse tipo de amostragem é dividido em 3 etapas. A primeira é a segmentação dos grupos, ou seja, a divisão dos indivíduos da população em grupos. Aqui nós temos o exemplo dos grupos dos gatos cinzas e marrons e o grupo dos gatos amarelos e laranjas. E aí eu faço uma amostra não aleatória dentro desses grupos. A segunda fase diz respeito ao número de elementos que eu seleciono em cada grupo. Normalmente esse número é proporcional ao tamanho do grupo na população. Mas nem sempre isso ocorre, como o exemplo dos gatinhos que estamos vendo aqui. Apesar do grupo dos amarelos e laranjas ser menor do que o grupo dos cinzas e marrons, eu retirei para compor a amostra o mesmo número de gatos nos 2 grupos. A terceira fase da amostragem por cotas diz respeito à seleção dos participantes. E é neste momento que a amostragem por cotas se afasta da amostra aleatória. Isso porque não há sorteio de elementos para compor a amostra. Por exemplo, se eu quero selecionar 200 alunos universitários, podemos fazer a seguinte divisão de cotas: 100 alunos com idade menor do que 25 anos e 100 alunos com idade maior de 25 anos. E se por acaso não conseguíssemos atingir uma dessas cotas, a gente pode selecionar qualquer indivíduo que esteja mais disponível. E isso me tira o controle sobre quem vai participar da amostra e deixa de ser probabilística, deixa de ser aleatória. Mas atenção, a utilização de cotas
em uma amostragem não probabilística não permite transformá-la em probabilística. E não é possível calcular a margem de erro, nível de confiança dos resultados, ou seja, o uso de cotas não permite medir precisão dos resultados. O próximo tipo de amostragem agora é a amostragem por julgamento. Essa é uma forma de amostragem em que os elementos da população são selecionados de forma deliberadamente, com base no julgamento do pesquisador. Quando estou fazendo uma pesquisa eleitoral e os resultados das eleições são previstas apenas a partir de algumas zonas eleitorais. E essas zonas são determinadas a partir de resultados de pesquisas anteriores. Posso acabar cometendo um viés de seleção nesse tipo de amostragem. Mas esse tipo de amostragem também não é ruim. Dependendo da situação, eu posso usá-lo em momentos iniciais da minha pesquisa, na etapa exploratória. E aí, uma amostragem por julgamento pode ser adequada. E, finalmente, vamos falar agora da amostragem por bola de neve. A amostragem por bola de neve é uma técnica não probabilística também, onde os indivíduos selecionados convidam seus amigos para também comporem a amostra e participar da pesquisa. E, consequentemente, esses amigos do selecionado original também convidam seus amigos. O nome bola de neve provém justamente dessa ideia. Do mesmo modo que uma bola de neve, ela rola ladeira abaixo e vai crescendo de tamanho, o mesmo ocorre com essa técnica amostral. Ela vai crescendo à medida que os indivíduos vão convidando novos participantes. A bola de neve é usada com muita frequência para acessar populações de baixa incidência ou indivíduos de difícil acesso. Quando você deseja estudar um grupo específico, por exemplo, colecionadores de gibi, pode ser muito mais eficaz obter uma amostra a partir de conhecidos e amigos dos conhecidos do que uma amostra puramente aleatória, onde um número grande de indivíduos podem ser descartados por não serem colecionadores. E, supostamente, é provável que um colecionador conheça outros colecionadores de gibis, o que torna essa técnica uma maneira eficaz para acessar pessoas que poderiam ser inacessíveis pelo pesquisador. Mas, apesar de ser uma técnica indicada para populações de difícil acesso ou com baixa incidência na população, essa técnica apresenta algumas desvantagens que devem ser levadas em conta, como a falta de controle sobre como se constitui a amostra, já que o critério de seleção não está nas mãos do pesquisador, e sim na mão dos próprios respondentes. E como toda técnica não probabilística, a bola de neve não garante a representatividade nem nos possibilita saber o grau de precisão dos resultados. Essa técnica é especialmente sensível aos vieses de amostragem. Dado que os participantes são obtidos pelo convite de outros indivíduos, eles compartilham de características do estudo. O único inconveniente é que a amostra não será suficientemente diversa. E, por fim, essa técnica resulta num tamanho de amostra incontrolado. Isso porque essa técnica não permite determinar com precisão qual será o tamanho da amostra. Então, é isso que nós vamos apresentar neste vídeo. Nos próximos vídeos vamos falar de um conteúdo novo, então fiquem atentos e aguardem as novas postagens. Até a próxima. Um beijo bem grande para todos vocês.